Olá meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Agora dando continuidade ao nosso conteúdo, certo? Peguem o livro de vocês e coloquem na página 28, certo? Este aqui é o meu livro digital. Então peguem o livro de vocês e vão acompanhando também a leitura, certo? Sobre o que a gente já vinha estudando, sobre os conceitos iniciais de linguagem de língua, certo? Então vamos lá. Quando nos comunicamos, podemos usar várias formas de linguagem, construir textos, empregando apenas imagens, como a tira de Armandinho, ou somente palavras, né, como no trecho de O Guardião da Chuva. Podemos ainda, na comunicação, fazer uso de som, um assovio, o sinal da escola, etc. De cor, né, que é o semáforo, uma obra de arte, entre outros. De gesto, sinal de tchau, ou de positivo, por exemplo. De expressão facial, um sorriso, uma piscada, etc. Ou corporal, braços cruzados para indicar contrariedade, por exemplo. Ainda a possibilidade de comunicação com a mistura de linguagens, como ocorre quando ouvimos uma canção em que esteja presente letra e música. Assim, ao nos comunicarmos, usamos a linguagem verbal, a linguagem não verbal ou ainda essas duas linguagens integradas, como ocorre, por exemplo, em tiras e histórias em quadrinhos, certo? E essa integração, ela também costuma ocorrer em anúncios publicitários e propagandas que misturam fotos ou ilustrações com textos verbais, em filmes que trazem imagens em movimento, músicas, efeitos sonoros e as falas das personagens em reportagens de revistas e jornais, que além do texto verbal, apresentam fotos e gráficos, né? Enfim, muitos outros gêneros podem fazer o uso de uma linguagem integrada, em que tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal elas vão ser importantes, certo? Então, linguagem, vamos relembrar, linguagem é a capacidade humana de se comunicar e de interagir por meio de palavras, imagens, sons, gestos, cores, expressões faciais ou corporais. A linguagem é chamada de verbal quando fazemos uso de palavras e não verbal quando usamos outras formas de comunicação, né, como imagens, sons, gestos, etc. Então, a língua, ela corresponde à linguagem verbal e é o tipo de linguagem mais empregado pelos seres humanos, certo? E ela é constituída de dois elementos, o léxico e a gramática. O léxico é o conjunto de palavras da língua. Já a gramática, ela vai ser o conjunto das regras, certo? Para a construção de palavras e frases na língua. Observe o esquema de vocês aí, ainda na página 28, certo? Ó. Linguagem, que pode ser verbal e não verbal, verbal que vem de língua, que está dividida em léxico e gramática, certo? Um esqueminha aqui resumido. Então, desde a infância, quando aprendemos a falar, entrarmos em contato com a língua em uso e mesmo sem saber, colocamos em prática as regras da gramática na construção das frases e dos pronunciamentos na comunicação com outras pessoas, certo? Então, observe como a frase "o sorriso invadiu ruas, casas e corações", retirada do livro O Guardião da Chuva, poderia ter sido organizada de outra forma sem perder o sentido. Ruas, casas e corações foram invadidas pelo sorriso. No entanto, se a frase tivesse sido escrita das maneiras indicadas abaixo, ela perderia o sentido e não haveria comunicação. Olha, invadiu, sorriso, ruas, casas e corações, faz sentido? Não, não vai fazer sentido. O outro exemplo, casas e corações, sorriso invadiu, ruas ou. Faz sentido? Não. Então, a gramática justamente ela vai trabalhar, gente, essa organização, certo? Das palavras, da construção da frase. Na escola, você amplia o conhecimento sobre a língua e sobre as regras de gramática, ao observar e analisar os diversos usos que delas fazemos em diferentes situações sociais, certo? Então, aqui vocês vão observar na página 29 sobre as variedades linguísticas, certo? Recapitulando o que a gente já viu. Então,
No livro A Grande Enciclopédia Internacional de Piauiês, o escritor e jornalista Paulo José Cunha, ele reuniu palavras e expressões típicas do Piauí. Leia os verbetes abaixo e responda as questões. BR ou BRO significa os meses mais quentes no ano, né? Que são os terminados em BRO. Setembro, outubro, novembro e dezembro, certo? Bonito para chover é o que se diz quando o céu anuncia a dádiva da chuva, né? Que faz brotar as roças e espalha o verde nos pastos. Tempo feio no Piauí é o do sol que prenuncia a seca. Para nós, o tempo bom é quando está bonito para chover, certo? Empaiar significa ocupar, atrapalhar. E X-com significa em diagonal, uma forma inteligente que o piauiense encontrou para ensinar o endereço. Exemplo, a rua da escola fica X-com a do supermercado, entendeu? Item A. De acordo com o texto, que relação parece existir entre as condições climáticas do Piauí e a expressão bonito para chover? Então, para eles, o que é que significa, né? O bonito para chover com a condição de dar a relação entre as condições climáticas, certo? O item B. Escreva uma frase em que a expressão X com seria adequada em sua região. Quando a gente fala X com, significa a rua da escola é X com a rua do supermercado. Significa que ela está em diagonal com o do supermercado. E no item C, certo? Com base nas informações acima e nos verbetes, o que significa o piauiês? Vocês conseguiram identificar o que significa o piauiês? É o quê? Certo? E o item D. Você acha importante criar obras como essa, que registram a maneira como as palavras são empregadas em certo estado ou região do Brasil? Sim ou não, e se sim, por quê? Certo? Vamos explicar. Agora, ainda na página 29, a gente vai ver sobre variedades linguísticas, certo? Só até aqui, na verdade. Então, vamos lá. No dia a dia, existem diferentes maneiras de usar a língua. Ela não é uniforme ou imutável, ela varia conforme os usuários que a empregam. As diferenças no vocabulário, na pronúncia, no modo como os usuários da língua elas combinam as palavras estão relacionadas a diversos fatores, né? Como a faixa etária dos falantes, seu nível de escolaridade, a região onde moram, como na atividade sobre o piauiês, certo? Os grupos sociais a que pertencem e o contexto da comunicação. Então, chamamos essas diferentes maneiras de empregar a língua de variedades linguísticas, certo? E há variedades que são mais prestigiadas do que as outras. Um exemplo são as variedades que aprendemos na escola e que são empregadas na maioria dos jornais. Falados e escritos nos livros teóricos, em documentos, em discursos, em palestras, de modo geral, etc. E essas variedades são chamadas de normas urbanas de prestígio e caracterizam-se por seguir a gramática normativa ou gramática padrão, certo? Meninas, então é isso, certo? Resolvam as atividades, somente resposta no caderno, certo? E me enviem a foto lá no Google Classroom. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem lá pelo mural, ou então respondendo alguma atividade, certo? Lá, me mandem uma mensagem, qualquer dúvida. Tchau, tchau e até a próxima aula, certo?